nosso bate-papo de hoje, iremos abordar como as altas temperaturas afetam a saúde. Comigo na bancada, Carlos Albuquerque. Prazer, muito calor aí para você que está assistindo a gente. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora que você vai assistir. Isso aí. E quem irá falar conosco sobre este assunto é o Dr. Daniel Madeira. Olá pessoal, tudo bem? Eu queria primeiro agradecer o convite de vocês para a gente poder conversar sobre esse assunto, né? É um assunto assim extremamente importante. Eu acho que primeiro por causa da cidade em que a gente vive, que parece que a gente é até um pouquinho mais perto do sol, né? Aqui em Valadares é assim algo surreal em termos de calor. Tem aquele ditado, né? Que diz que Valadares tem 3 estações: a ferroviária, a rodoviária e verão. Exatamente. Mas isso não só aqui em Governador Valadares. A gente passou em setembro por algumas ondas de calor que abalaram assim, o país todo. Então, todas as 5 regiões do Brasil marcaram temperaturas mais altas. Nós tivemos marcas de 40, 45 graus, assim, em vários locais que não tinham atingido essa média antes. E esse já é um grau de temperatura que é danoso, é perigoso à saúde. Então, mas o valadarense entra numa vantagem, né? Porque nós já estamos acostumados. Ele fica rindo da onda de calor das outras cidades. Exatamente. Vocês estão reclamando aí? Já estou normal. Errada, doutor? Afeta mais o valadarense ou não? Ou a gente, por essa questão de estar acostumado com esse calor, a gente não sente tanto? Então, na verdade, depende muito. Existem alguns grupos que eles são mais afetados pelo calor, certo? Quando eu falo, por exemplo, pessoas idosas, a gente já sabe que o idoso ele tem uma quantidade menor de água ali no corpo, né? Além disso, ele sente menos sede, isso é algo fisiológico. Então, assim, associado, né? Tanto a questão de ter menos água no corpo, quanto sentir menos sede. Os jovens, então, sentem mais sede? É isso, não? Assim, o idoso... Grosso modo falando, Comparando, sim. Comparando em tese, sim. Porque já é algo fisiológico. O mecanismo de sede do idoso já é menor. Estou me sentindo muito jovem hoje, sabe? Muita sede. Então, assim, é um grupo que tem essa tendência maior a sofrer com o calor. Né? Independente se é na onda de calor, independente se já é aquele calor basal que a gente tem em Governador Valadares, né? Além de idosos, quando a gente tem crianças muito novinhas, abaixo de 4 anos, por exemplo, que dependem de outras pessoas para hidratá-las, né? O bebezinho que ele precisa de ter alguém que está ali sensibilizado para ver se ele está passando por um calor, se ele está com desconforto, para poder hidratar corretamente. Fora que a perda de água no bebezinho, ela proporcionalmente é muito maior do que no adulto. Então, é um outro grupo assim, que sofre bastante com o calor, né? Doutor, a gente ouviu falar muito também que o problema da onda de calor, vamos pegar no caso de Governador Valadares, né? Embora muita gente que esteja nos vendo neste momento, nem mora em Governador Valadares, né? Na rede mundial aí de computadores. Mas eu vi muito em Governador Valadares o pessoal dizendo o seguinte: o problema principal é a baixa umidade, preocupa muito mais do que o calor em si. Só diria que é por aí? O que acontece? Tem um artigo que ele foi até publicado na Sociedade Brasileira de Medicina da Família, que mostra que a alta umidade, junto com o calor, geram uma maior preocupação na saúde. Em termos de, quando a gente fala de síndrome de estresse ao calor ou de insolação, seria mais a alta umidade associada ao calor. É claro que a baixa umidade vai gerar outros problemas, né? A gente tem muito paciente que chega com sangramento nasal por causa de baixa umidade. Aí a baixa umidade. Quem tem rinite sofre, né? Muito, bastante. Então, assim, são problemas diferentes, né? Digamos assim. A alta umidade gera que tipo de... acima da média? O que seria uma umidade normal para a saúde? 60? Em torno de 50, 60 ou não? Assim, em termos de números exatamente, assim, né? Uhum. Esse artigo especificamente falando, ele não tratou de um número específico, mas a alta umidade junto com a questão, né, de ter mais calor, gera uma possibilidade de se ter algo que se chama estresse mediado pelo calor, ou estresse do calor, que é uma pessoa que ela começa a ter uma sudorese maior, ela vai suar mais, ela vai começar a ventilar mais, então ela vai respirar com uma maior frequência,
né? O coração também vai acelerar, a pressão dessa pessoa vai cair. Em casos assim até mais sérios, ao invés da pessoa suar muito, a pele vai ficar seca e quente, né? Por causa dessa maior desidratação. Então, é uma associação. Seria a alta umidade junto com a questão do calor. Essas alterações aí, que você falou que o calor, ele pode causar nas pessoas. Tipo, a pressão alta, você está no calor, você está trabalhando, você está estressado. Se você vir para dentro de um ambiente que o clima dele é igual esse que nós estamos aqui, ou é ventilado, uma sombra, melhora ou não? Ou a pessoa tem que ir e procurar um médico? Quando a gente tem uma pessoa que você fala com mais... Ela está sentindo ali os sintomas do calor. Os sintomas do calor que pode ter ocasionado, né, vários sintomas, né? Uhum. Então, quando a gente tem esse estresse por calor, a gente precisa de ter um resfriamento rápido, né? Então, ir para um ambiente que está mais arejado, um ambiente mais fresco, é algo que a gente preconiza, certo? Agora, quando a gente tem sintomas de insolação já é uma emergência médica. Como que acontece? Eu tenho uma pessoa que tem uma temperatura a partir de 40 graus, já é algo muito anormal para o corpo humano, associado a alguma alteração neurológica. Já ouviram falar, por exemplo, de alguém fala assim, que a pessoa estava muito quente e começou a delirar. Então, isso aí é um sintoma de insolação. É aquela pessoa que ela está numa temperatura a partir de 40 graus, associada a essa disfunção neurológica. Isso é uma emergência médica. Essa pessoa tem que ir para o pronto-socorro. Tá certo? Agora, se é a questão do estresse por calor, que é algo mais leve, é moderado, essa mudança de ambiente, ela sair daquele calor, sair daquela parte hostil, é essencial. Quer dizer, que se a pessoa estiver no calor, no sol, tá? Se ela tiver dor de cabeça, náuseas, esses vários sintomas aí que você está falando até agora, você já logo sabe que é referente ao calor, ao sol. E se você trabalha num ambiente que não quer dizer que as pessoas não estão suando, que não estão transpirando, né, Carlos? Também pode ter os mesmos sintomas? Pode. Quando a gente tem uma aglomeração, né, a gente tem essa tendência a menor dissipação do calor. Então, pode acontecer, sim, da pessoa ter aqueles sintomas semelhantes quando está muito aglomerado. Inclusive, tem uma relação com o trabalho também. Pessoas que trabalham... população ribeirinha, por exemplo, está mais exposta à questão do calor. Militar, geralmente, tem um trabalho que está bem mais exposto ao calor. Alguns atletas, porque fazem exercício físico extenuante, então já aquece também o corpo. Então, tem sim essa relação do trabalho, né? A forma ali que a pessoa trabalha, o ambiente está muito aglomerado também, com esses sintomas que podem acontecer. Agora, ele falou dos atletas aí, Carlos, me lembrou que nós estamos numa onda em Governador Valadares, que é a questão do beach tênis, do futevôlei, né? Uhum. E as pessoas às vezes jogam com calor assim, né? A gente vê que está acima do normal, né? Uhum. Pode ser feito isso, as pessoas deveriam repensar um pouquinho, deixar esfriar um pouco para depois começar a fazer essas atividades? O problema é deixar esfriar em Valadares, vai esfriar quando? Exatamente, nunca vai fazer o exercício, né, se for assim. Mas a melhor recomendação é que se faça atividade física em ambientes mais arejados, ou em momentos do dia em que a gente não vai ter tanto calor, né? Antes das 10 horas da manhã, depois das 16 horas, que não seja algo muito exposto ao sol, porque pode sim ter prejuízo. O atleta, ele já aquece o corpo dele ali normalmente, já aquece o corpo dele naturalmente. Se ele tem um outro fator, ele está com uma maior tendência a fazer uma insolação ou um estresse por calor. Doutor, voltando à questão da água, acho que nunca se falou tanto na necessidade de beber água como de uns anos para cá, né? Uhum. Temos que tomar água. Aí vem aquela história, 2 litros. Não, são 3 litros. Não, tem que ser 4 e tal. Já se chegou a um acordo de a quantidade de água que a gente tem que tomar todo dia? Como é que é? Cada organismo, ele é de um jeito. Então, depende, né, do gênero da pessoa, altura, massa corporal. Então, não é algo que a gente fala, você tem que tomar 2 litros, todo mundo tem que tomar 2 litros, né? É uma coisa muito individualizada. O que se fala é que é em média, né? Então, em média de 2 litros, mas isso pode variar conforme cada pessoa, né? Inclusive, é muito importante as pessoas entenderem que essa ingestão de líquido, ela tem que ser distribuída ao longo do dia. Eu não posso tomar, são 2 litros, então eu vou tomar 2 litros agora.
de uma vez, né? Vai ter um revertério interno aí, né? 2 litros de uma vez só. Precisa distribuir esse líquido ao longo do dia. Então, o excesso, de certa forma, mesmo que eu tome 4 litros de água durante um dia, um exemplo, pode também me fazer mal? Mas se eu tomar de forma, igual você disse, gradativo... Eu me lembro que, completando a pergunta da Sônia, quando eu era criança, a minha avó, as crendices populares, né? Minha avó falava, menino, para de tomar que você vai ter barriga d'água. Eu me lembro que eu passei um tempo, eu estava jogando bola e com sede, eu me recusava a sair para beber água quando meu time terminava de jogar, porque eu me lembrava da minha avó falando que eu ia ter barriga d'água. Então, eu ficava me imaginando com a barriga d'água, né? Eu falei, eu não vou beber água agora, vou segurar, porque a minha avó falou que vou ter barriga d'água. Então, só para complementar a pergunta da Sônia, o excesso de água... Você falou já dos 2 litros de uma vez só, claro, não é legal, né? Assim, não é que faça mal, mas eu falo em termos de hidratação. A gente tem que distribuir ao longo do dia, tem que estar todo dia tomando um pouco de água, né? Para que a água faça mal realmente para o ser humano, ou qualquer líquido faça mal, tem que ser em muita quantidade. É o excesso, né? Mas em muita quantidade mesmo. Eu sempre recomendo hidratação. Se você fica satisfeito com 3 litros de água no dia, 4 litros de água no dia, né? Tem que tomar, tem que se hidratar, né? Mas, em termos assim, de fazer mal é muito difícil. Muito difícil. A gente tem que ter uma quantidade absurda de água para poder trazer algum prejuízo para o ser humano. Não só água, qualquer líquido em si. Porque a desidratação, ela acontece por falta de água. Então, aí vão na média, né? E as pessoas que bebem pouca água, o que é o mínimo permitido para que não aconteça a desidratação? A gente não tem um estudo. Um mínimo, assim, né? É muito individualizado, porque é conforme massa corporal, conforme a altura daquela pessoa, conforme o gênero, mas em média se fala de 2 litros, né? Em média 2 litros, 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E como que a gente se protege durante esse clima que nós vivemos ultimamente? Tem a questão do choque térmico, né? Eu fiquei sabendo de um caso, naquela semana da onda de calor, um amigo meu numa cidadezinha aqui perto de Governador Valadares, que ele falou que ele teve um choque térmico e foi parar no hospital, teve que dormir lá, ficou sob observação, e eu não tinha ouvido falar disso ainda. Ele disse que é o seguinte, ele trabalha na construção civil, debaixo daquele solzão, ele chegou em casa e mergulhou na caixa d'água no quintal. E foi questão... um mal-estar imediato e foi parar no hospital. Então, aí esse risco aí... Pode acontecer sim. Existe sim o risco de choque térmico. Inclusive, quando a gente tem um paciente que está muito aquecido, né? Igual eu falei para vocês, ele passa da temperatura normal do corpo por um estresse por calor ou por uma insolação, esse é um paciente que tem que ser resfriado. Só que quando nós vamos resfriar, até esse artigo que eu citei para vocês no início, fala que esse resfriamento acontece até 38,5 mais ou menos. Eu não posso manter esse resfriamento, porque senão eu saio de uma hipertermia para uma hipotermia. Tá? Então tem sim esse risco, né? O contraste de temperatura sai de uma hipertermia para uma hipotermia, o que seria é mais isso? Grave. Oi? O que seria isso? A hipotermia? A diferença entre a hiper é a temperatura muito alta. Temperatura muito alta. A hipotermia é a temperatura muito baixa. Né? Na verdade, o organismo ele funciona muito bem numa faixa de temperatura. A gente tem vários mecanismos dentro do corpo da gente que não deixa a temperatura ficar abaixo de 35. Né? E quando a gente tem ali a partir de 37,8, a gente até considera febre. Então, a gente tem um esforço do nosso organismo para poder manter a temperatura ali dentro daquela faixa. Quando eu passo, né? Eu aumento essa temperatura, eu tenho uma hipertermia. Quando eu estou abaixo, eu tenho uma hipotermia. Ambas podem gerar dano, principalmente no sistema nervoso. Tá? Então, eu posso ser uma pessoa que começa a ter confusão mental. Uma pessoa pode ter até um quadro convulsivo por conta disso. Certo? Sonolência, prostração, podem acontecer também, vômitos. E eu acho interessante a gente falar disso porque estão previstas novas ondas de calor. Dizem que vai ser cada vez mais comum a gente ter, né? Outubro, o Governador Valadares a gente não tem noção, porque é sempre calor, nem sei se a gente já está de novo em onda de calor, mas diz que estão previstas novas ondas de calor por aí afora. Quer dizer, então, é interessante a gente firmar essas questões, esses cuidados, né?
Sim, com certeza. Muitos cuidados têm que ser, na verdade, não muitos, mas aquilo que a gente sempre ouve sobre roupas mais leves, frescas, locais mais arejados, a questão da atividade física que eu comentei, né? Ou da exposição assim, ao meio externo, sempre ao meio externo não, mas ao sol, né? Antes de 10 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde, que seriam os períodos mais adequados. Alimentação, tá bebendo bastante líquido, toda hora hidratando. Quem é cuidador, por exemplo, de alguém que é acamado, ou de uma pessoa que tem uma doença mental de base, que tem alguma demência, ou quem é pai e tem uma criancinha dentro de casa, essas pessoas geralmente elas não conseguem avisar de uma forma muito clara que elas estão com sede ou que está muito quente o local, então tem que ter uma sensibilidade, certo? Andar com um chapeuzinho na cabeça também. Sim, exatamente, com certeza. Falando em protetor solar, a gente acompanha também certos debates nas redes sociais, até entre médicos, entre especialistas, porque a gente fica entre a vitamina D, precisa do sol para a vitamina D, e o cuidado com a pele. Tem um momento que a gente não sabe mais para que lado vai, né? Você precisa pegar sol, rapaz, você está sem vitamina D e tal, mas e a pele e tal? É meio difícil conciliar isso, né? Sim, como é que faz? Tem um horário específico que a gente pode pegar sol sem culpa, doutor? Então, quando a gente tem ali menos, né, até as 10 horas da manhã, a gente não tem uma exposição solar tão intensa. Então, ali a gente tem uma boa produção de vitamina D e a gente tem não um menor risco, mas seria o mais apropriado. Até as 10 da manhã. Até as 10 horas da manhã. Mas tem medicação também, né, doutor, que vem como suplemento no caso da ausência do sol. E eu não preciso ficar com o corpo inteiro exposto também, parte do corpo. Exatamente. A medicação ela é muito para deficiência de vitamina D. Então, em certos casos, o médico ele solicita a dosagem de vitamina D, né, e a partir desse resultado ele vai indicar a suplementação, se necessário. Doutor, a gente está falando de temperatura sol, a gente também tem ambientes que você frequenta que você chega que é altamente quente. Aí, de repente, apaga a luz, aí você percebe Nossa. a lâmpada. Sim. Também é prejudicial, né? Também é prejudicial. A própria exposição às lâmpadas, principalmente a lâmpada incandescente, ela pode fazer, né, a sensação térmica maior, ela pode gerar lesões à pele também, como ele tinha comentado. Os impactos ao longo do tempo, a questão de você estar sempre tomando sol. Principalmente esse pessoal que trabalha em roça, que trabalha na rua. Construção civil. Vendas. E hoje em dia também tem esse pessoal que trabalha com vendas, está todo dia na rua. Tem os pessoal que sai entregando hoje, os iFood. E aí, como é que funciona? A longo prazo? A longo prazo a gente tem principalmente o envelhecimento precoce da pele. Então, quando a gente tem uma exposição solar muito prolongada, a gente pode ter esse envelhecimento precoce. E a gente também tem uma certa facilidade em algumas lesões de pele. Até um favorecimento, é claro que depende de influência genética, depende, né, se a pessoa tem uma história familiar positiva, mas ela também pode vir a desenvolver até um câncer de pele, num cenário mais drástico. Aquela pessoa que está ali a longo prazo sendo exposta. Em eventos mais agudos, em algo assim, algo mais rápido, igual eu estava comentando antes, essa pessoa está mais propensa à questão do estresse por calor, está mais propensa à insolação, que também é uma emergência, mas a longo prazo seria principalmente o envelhecimento da pele e o favorecimento a essas lesões. Então, doença de pele é transmissível? Doenças de pele, só se elas forem de caráter infeccioso. Por exemplo, algumas verrugas, no geral, elas são transmissíveis porque elas são virais. Infecções bacterianas podem ser transmissíveis. Agora, em termos de exposição solar... Essas provocadas pelo excesso de sol, acredito que não, né? Não seriam transmissíveis. Não seriam transmissíveis. Então, o que a gente pode chegar à conclusão é de que não tem uma... Vamos dizer, o escapado do calor é ventilador, ar-condicionado, beleza. E água. Isso, muita hidratação, que é o mais importante. A saúde pública está preparada para receber essas pessoas que tiverem questões de desidratação,
dor de cabeça, náuseas, Crianças principalmente, né? Principalmente. Está preparado? Sim, a saúde pública está, assim, preparada para poder receber essas pessoas. Eu falo porque eu sou plantonista do pronto-socorro infantil, inclusive do Hospital Municipal de Governador Valadares. E a gente tem muitos casos de desidratação, principalmente em crianças, né? E esses casos aumentam, por exemplo, nessa onda de calor houve um aumento lá de casos? Houve sim. A gente tem uma maior quantidade de crianças que comparecem por conta disso. Inclusive, agora nessa Semana da Criança, é muito comum o pai relatar que a criança passou o dia na piscina, passou o dia brincando, e aí depois chega lá com vômito, com diarreia, com prostração, com um pouquinho de desidratação, e aí vai para o hospital, a gente faz a soroterapia e hidratação para poder melhorar. Tem que levar ao hospital ou tem alguma coisa que possa ser feito em casa? Em casa. Soro caseiro? Então, o ideal é fazer mesmo o soro de pacotinho, porque ele tem a solução, né, a quantidade de sais ideal. Então, comprar na farmácia esse? Na farmácia mesmo, então prestar atenção, porque existem alguns pacotinhos que eles se dissolvem em 500 ml, existem outros que são para 1 litro a proporção. Mas dissolver conforme as instruções do fabricante e tomar ali ao longo do dia, várias vezes ao dia. Isso quando eu tenho um caso leve a moderado, certo? Agora, quando eu percebo que eu tenho uma pessoa que ela já está tendo prostração, muita dor de cabeça, um pouquinho de confusão mental, está vomitando, não está parando de vomitar, o xixi diminuiu, a quantidade ali de diurese diminuiu, em bebezinho, a fontanela, que é a moleirinha, né, ficou tanto um pouquinho mais deprimida que o local, já são pontos de desidratação mais importantes. Então, esses são recomendados que vá ao hospital, para passar por uma avaliação médica. Porque quando a gente tem alguns sintomas, aí você começa a eliminar algumas coisas, né? Esses dias mesmo eu senti dor de cabeça, eu estava no Rio, aí eu comecei, estava muito quente, aí você fica assim, será que não é as vistas? Será que não? A gente começa a colocar algumas artimanhas para querer desviar que o sol talvez esteja prejudicial à saúde da gente, né? Em qualquer sintomas que você comentou, a gente deva procurar o hospital ou não? Ou não tem a dor de cabeça, por exemplo, não tem uma necessidade de eu ir até o hospital? Uhum. A dor de cabeça, né? Falando especificamente da dor de cabeça, a gente sempre procura alguns sinais de alarme. Então, quando você tem aquela dor de cabeça que está fugindo do padrão, ou é uma dor de cabeça completamente nova, você tomou os analgésicos em casa e não melhorou, que geralmente na desidratação, a dor ela é resistente mesmo com o uso dos analgésicos. Pacientes que falam que é a pior dor da vida. Então, todos nesses casos, a gente tem que procurar o hospital. Qual é a pior dor da vida? Não, o paciente que refere, fala assim, sim, é a pior entendi. dor da vida. Uhum. Isso é um sinal de alarme, você tem que procurar o hospital por conta disso. Mas ele fez uma fala aí que ele fala de uma dor de cabeça nova. Eu não sei se você já percebeu que às vezes você tem uma dor de cabeça que ou ela é aqui, ou ela é aqui, ou ela é na dor de cabeça ultimamente eu tô tendo com o meu time de futebol. Carlos, você tem mais alguma pergunta a ser feita? Não, eu tô pensando, enquanto ele tá falando, eu tô pensando, não tem muito... quem mora em Governador Valadares, da Flotone, Patinho, porque Valadares leva a fama de ser a cidade mais quente do mundo, mas né, quem já foi a Cuiabá sabe que isso não é verdade, né? E você vai a Ipatinga, até Flotone, e você também sente no verão, que o verão é verão de verdade. Então, a gente não tem muito para onde correr, né, doutor? Tem que, o negócio é a preocupação com a hidratação mesmo, como o senhor falou aí, o tempo todo, e olhar muito para as crianças e para os idosos, né? Não tem muito... Né? Que os... a gente descobriu há pouco tempo, inclusive, né, que os animais é uma coisa tão óbvia, mas agora que, de alguns anos para cá também, que a gente ouve falar, o cachorrinho também sente calor, o gatinho sente calor. Sim, com certeza. Assim, já falamos dos grupos especiais algumas vezes, eu acho que só não comentei de gestantes. Gestantes também são um grupo muito importante. Já sente calor naturalmente, né? O metabolismo já é mais acelerado. A gente já tem ali uma questão hormonal que faz o próprio organismo esquentar. Então, também é um grupo especial que tem essa maior tendência a fazer insolação, a fazer estresse por calor. Quem tem algum tipo de obesidade também sofre mais com calor? Qualquer doença crônica pode ter esse maior sofrimento com calor.
incluindo a obesidade, incluindo o diabetes, por exemplo, que a pessoa ela tem uma maior perda de líquido naturalmente, mas qualquer pessoa com doenças crônicas, geralmente elas têm essa tendência a maior sofrimento. É isso. Toda patologia que vem aqui, eu me encaixo. Então, eu quero te agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Realmente as pessoas têm que se cuidar, porque o calor não tá para brincadeira, né? Sim. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Carlos, Valeu. muito obrigado. Tá? Obrigado, tamo junto. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.